Quantas vezes você já sentou para escrever e sentiu uma vontade enorme de sair correndo, um medo muito grande de se expressar, de dizer o que você pensa, o que você sente? Quantas vezes a escrita já não pareceu algo muito inorgânico, né? Que não cabia assim, que era estranha demais para você realizar, para você executar? Essa sensação ela é muito comum e ela pode ter a ver com essa obrigação que se tornou o escrever. Com o colonialismo, a escrita foi considerada uma maneira obrigatória de se produzir o pensamento, de se produzir a racionalidade. E todas as outras expressões humanas foram desconsideradas como expressões legítimas, expressões verdadeiras, expressões dignas de serem consideradas como parte de uma construção científica, parte de uma construção cultural. A escrita muitas vezes é atravessada por todos esses traços do colonialismo, da colonialidade que ainda permanecem presentes. E um dos efeitos, ou um dos sintomas que mais nos atravessam é a ansiedade. O que seria esse sentimento da ansiedade? A ansiedade é uma dificuldade de criar um tempo presente que não esteja projetado em um futuro que ainda não aconteceu. Na ansiedade a gente está sempre vivendo o aqui e agora como se fosse um depois, imaginando o que vem pela frente ou o que você está tentando construir. Quando a gente está falando sobre escrita, né? Quando você está tentando escrever, se pensa muito sobre o produto final, mas como vai ficar esse texto? Como ele tem que ser? Geralmente a gente tem sentimentos muito grandes de que eu preciso escrever algo que seja muito grandioso e que seja perfeito. E esses sentimentos fazem parte disso que a gente chama de ansiedade e bloqueiam a nossa escrita muitas vezes, ou fazem com que a gente desvalorize aquilo que está produzindo. Muitas vezes a gente escreve e não gosta do que escreveu, e não gosta porque existe esse juízo interno, essa pressão interna muito grande que torna aquilo que a gente está realizando algo menor, algo desimportante, algo que não mereceria estar junto com os outros textos que já foram escritos no mundo. Por isso é muito importante, é muito fundamental que a gente tenha algumas técnicas para lidar com esses sentimentos, porque eles são recorrentes e são muito comuns e compartilhados por muitas pessoas que precisam escrever, seja para academia, para uma faculdade, escrevendo seu TCC ou mesmo um trabalho, uma prova, seja para as pessoas que estão na pós-graduação, fazendo mestrado, doutorado, até o pós-doutorado, seja para pessoas que precisam escrever artigos, escrever resumos para se apresentar em eventos, ou escrever uma carta para um chefe, ou escrever algum texto, para alguma empresa na qual trabalha. Todas essas escritas, todos esses textos, eles colocam a gente em questão, colocam a gente em xeque, colocam os nossos valores também em xeque. Por isso a gente construiu o curso Técnicas para Combater a Ansiedade na Escrita. E esse curso vai acontecer a partir do dia 21 de novembro, comigo e com Nisa Varandas, duas pessoas que estão se dedicando nos últimos anos a orientar pessoas no escrever, seja na escrita acadêmica, seja na escrita literária. E a gente vai falar sobre algumas técnicas que podem diminuir essa sensação de sofrimento ao escrever e aumentar a sensação de prazer. Porque muitas vezes a gente gosta muito de escrever e não consegue por conta desse medo, por conta dessa ansiedade, por conta desse imaginar o que vem pela frente e não conseguir lidar com o aqui e com o agora. A gente se encontra lá.